O nosso primeiro palestrante de hoje será o pastor Jorge Engler. Pronunciei certo, né? Ele tem 15 anos de empreendedor. Ele faz parte de um projeto que se chama Prosperity Coaching. Esse projeto, ele ajuda empreendedores a estar alavancando empreendedores. E, bom, vou pedir para ele subir aqui, acho que ele consegue explicar melhor aqui, ó. Com vocês, o pastor Jorge Engler. Bem-vindo, pastor. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. É muito bom estar aqui, né? Estar na casa de Deus para trazer conhecimento, para trazer revelação, para trazer aquilo que Deus tem de melhor, para que nós sejamos profissionais cada vez mais qualificados e que nós tenhamos cada vez mais retorno. E o Prosperity Coach, ele iniciou com esse propósito. A proposta dele é formar pessoas, dar ferramentas para que essas pessoas possam cada vez mais serem empreendedores e terem sucesso naquilo que fazem. E uma das melhores receitas para ter sucesso no que faz é gostar do que faz. E quando eu gosto, eu faço com amor. E eu entendo que você está aqui nessa noite para que você possa realmente receber de Deus uma direção. Nós temos outra palestrante, a Bárbara, né? Que está aqui conosco, que vai trazer para nós algo também muito importante, que é venda e pós-venda, para fidelizar essa clientela. Mas Deus tem para nós nesta noite uma palavra para que nós realmente sejamos determinados, para que nós realmente tenhamos resultado, porque nós muitas vezes trabalhamos muito, mas temos um resultado muito inferior ao que nós trabalhamos, né? É quase que desestimulante quando você vê o resultado. O que faltou? O que aconteceu? Eu estou falando aqui com muitas pessoas que conhecem Deus, que já têm experiência com Deus. E na minha caminhada de 28 anos, eu estava agora falando com a pastora, 28 anos nós estamos numa igreja, na Igreja Renascer, trabalhando pela obra. E nesses 28 anos, uma das coisas que nós mais aprendemos é determinação. Se eu não for determinado, não acontece. E quando eu fui convidado aqui para falar sobre isso, para trazer uma palavra que trouxesse vocês para aquilo que é o desejo de Deus para todos nós, eu me lembrei e eu me perguntando, né, por que determinados conectam, né? Por que Deus deu essa direção? E agora, olhando aqui o texto, né, eu estava passando aqui no nosso data show, estava passando que você que é o responsável, né? Não é isso? Estava passando agora há pouco aqui, como é? A responsabilidade é sua, é você que faz. O poder da sua determinação depende só de você, é exatamente isso, né? Depende de você. E Deus me deu uma palavra que está lá no livro de Juízes, que fala de Gideão, um homem que se posicionou, desejou mudar a história dele, ter a sua história transformada. Ele estava inconformado, e o inconformismo faz parte. Para que você tenha um resultado, você primeiro precisa ser inconformado com o seu resultado atual. Para que eu possa alterar isso, para que eu tenha um resultado diferente, eu preciso buscar maneiras de fazer diferente. Eu costumo dizer que se eu colocar o pó de café e passar água, eu vou ter sempre café. E se eu quiser chá, eu preciso mudar o ingrediente, eu preciso mudar a maneira de fazer. E é isso que nós vamos falar. Havia um homem chamado Gideão, e eu quero compartilhar esse texto com vocês, Juízes capítulo 6, versículo 11 até o 24, e diz assim o texto: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abizerita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou
e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele então disse: agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo, e rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e lhe traga um presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E então Gideão se preparou um cabrito, pôs os pães asmos, um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma os pães asmos e põe-os sobre a penha, e derrama o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em sua mão, tocou a carne e os pães asmos, e então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne, os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. E então Gideão, viu que era o anjo do Senhor, e disse: ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse: seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asbezeritas. Bom, essa história, ela se passa com o povo de Israel, um povo que foi chamado para dar certo. Diga assim comigo: eu fui chamado para dar certo. Eu fui chamado para dar certo. O chamado é para isso, mas muitas vezes nós ficamos como Gideão estava. Haviam saído de uma situação de escravidão, haviam atravessado um deserto, haviam visto os sinais, os milagres, mas houve um tempo em que o povo deixou de crer, e eles levantaram poste ídolo, e pai de Gideão foi um dos que levantou, e eles deixaram de entender que Deus era Deus, e começaram a confiar naquilo que lhe era propício, no momento ali onde eles estavam. E a palavra diz que ficaram assim 7 anos, trabalhando, e na hora da colheita, os midianitas desciam e saqueavam, e para eles ficavam apenas o mínimo, para que eles continuassem vivos, para trabalhar mais um ano, porque no final do ano, os midianitas viriam e saqueavam de novo. E 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, eles já estavam se acostumando com aquele ciclo de desgraça, de miséria. Eles já estavam se acostumando a viver com o que sobrava do saque, e era proposital. Se deixavam sobrar, é porque eles queriam eles trabalhando mais um ano. E muitas vezes, queridos, nós estamos trabalhando e colhendo dessa forma. Nós estamos trabalhando e colhendo apenas para nos mantermos, quando na verdade o nosso Deus é um Deus de abundância. A palavra de Deus fala em João que Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O que é uma vida abundante? É uma vida suprida, é uma vida de honra, é uma vida de provisão. E Deus tinha isso para o seu povo, mas o distanciamento fez com que eles entrassem em um ciclo de derrotas. E nós muitas vezes, ao empreender, nós deixamos de honrar a Deus, nós deixamos de suprir a casa de Deus, nós deixamos de nos comprometer com Deus. Eu quero que você passe o slide, por favor, o próximo. O tema hoje é vencer as adversidades e colher o fruto do seu trabalho. Está bem aqui. Quando nós temos não temos mais o discernimento, nós acabamos o quê?
incorporando as informações que nos passam. Você é fracassado, viu? Você viu aquele trabalho que você fez, não ficou bom, não deu certo. Você não é capaz. E as vozes interiores vão nos levando a acreditar que nós somos os piores. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, não foi por acaso. Olha para o teu irmão e fala assim: ele estava trabalhando. Enquanto muitos estavam lá escondidos com medo dos midianitas, ele estava trabalhando. Eu preciso salvar alguma coisa, porque não dá, a gente precisa ter um pouco mais. E então o Senhor envia um anjo. E a primeira coisa que ele fala para o anjo é o quê? Eu quero achar um acusador, eu quero achar um responsável. Se é mesmo você que fala comigo, meu Deus, então por que eu estou assim? Quantas vezes, quando você infelizmente fracassou em alguma coisa, você olhou e disse: Senhor, por que o Senhor não é mais comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu? Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Eu me lembro uma vez que eu montei uma empresa há mais de 20 anos atrás, quase 30 anos. E estava indo mal os negócios. E aí veio um diácono da igreja em casa e eu falei: olha, o meu cartão está escrito Deus é fiel. Olha aqui nessa parede eu escrevi Deus é fiel. Todas as minhas propostas estão escritas Deus é fiel. E eu estava procurando, assim como Gideão, achar um culpado para o meu fracasso. E sabe, queridos, um diácono desse tamaninho assim, Deus olhou para mim e disse assim: e você? Você escreveu muitas coisas, mas você é fiel? E eu desabei, porque a causa do meu fracasso era a minha infidelidade para com Deus que me supria de tudo. Ali eu entendi quem eu era e quem era Deus. E para que nós sejamos pessoas que têm sucesso, que concretizam, que realizam, nós primeiro precisamos entender quem somos diante de Deus. O anjo chama Gideão de valente. E qual era a tratativa de Gideão? Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o pior dos piores. Sabe aquela rua, a pior? Então é a que eu moro. Sabe a casa, a pior? É a minha. Sabe a família que faz barraco, que é tudo ruim? É a minha. Sabe o pior dos piores? Sou eu. E o anjo olhou e disse: vai nessa sua força. Diga comigo: eu sou forte. Amém? Então, nós não podemos permitir que os sentimentos que o inimigo quer colocar no nosso interior roubem de nós o sucesso. Eu vou ter sucesso quando eu for determinado. Deus não fala com aqueles que abrem mão do sucesso. Deus nos deu uma vontade permissível, e nós muitas vezes não entendemos isso. Deus até permite que você passe por isso, mas não é a vontade de Deus. Ele até aceita, porque você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus nos chamou para o sucesso. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, ele dá uma dica para que nós sejamos bem-sucedidos. Medita na minha palavra de dia e de noite. Se posicione. Mas nós muitas vezes esquecemos, porque deu certo uma coisa, deu certo outra, as coisas estão andando e nós vamos abrindo mão. E quando nós abrimos mão, sabe, nós deixamos de ver a bênção de Deus. Nós nos desconectamos. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Se desconectou de Deus, se desconectou da vontade de Deus. Eu estou tentando ler aqui, queridos, não consigo, mas agora eu descobri por quê. Eu estou falando tudo daqui. Muitas vezes, sem perceber, nós deixamos esses sentimentos mudarem o nosso determinar, o nosso comportamento, e mudam a nossa identidade. Gideão disse: eu sou o pior, o mais fraco, o mais feinho, o mais incapacitado. Eu livrar o povo, imagina, quem sou eu? E eu tenho certeza que em algum momento da tua vida você repetiu essa frase: quem sou eu para isso? Você vai ter um carro desse aí. Quem sou eu? Qualquer dia você vai estar na frente dessa empresa. Quem sou eu? Sou o menorzinho,
pior, eu sou o mais feinho, o menos qualificado. Vou te mostrar que a determinação de Gideão, de trazer suprimento para sua família no meio de todo aquele ciclo de destruição e de roubo, fez com que Deus o colocasse como o maior. Diga comigo, eu sou o maior, porque Deus me escolheu para dar certo. Amém? E sabe por que Deus te escolheu? Porque você jamais deixou de trabalhar, porque você sempre se posicionou. Deus não ajuda aqueles que não se ajudam. Amém? Por quê? Porque você precisa ter uma ação. E quando eu vi isso, esse texto, né, determinados, conecta, eu falei, nossa, como é forte. Eu falei, Marcos, é de Deus, porque nós precisamos estar determinados e conectados com Deus. Não adianta a sua determinação, porque sem Deus nada podeis fazer. Mas se eu estiver conectado, e aquele povo havia perdido conexão. Por favor, o próximo slide. Gideão acreditava que era o pior. Próximo, já passei esse. Próximo. Para que você possa romper o ciclo de derrotas, Gideão teve um posicionamento diferente de todo aquele povo. Primeiro, ele foi ao lagar, e o lagar era um lugar cheio de mofo, onde se amassava, né, as uvas, e era um lugar difícil, e ele jamais seria encontrado ali. Então ele vai àquele ponto, e ele começa a malhar o trigo ali, para que ele pudesse ter o alimento. Primeiro, ele não se entregou. Diga comigo, eu não vou me entregar, eu sou determinado. Amém? E quando eu tenho essa determinação, eu tenho um posicionamento diferente. Era o único que estava ali. Deus não falou com outro, Deus falou com Gideão. Ele era o único que estava disposto a trazer um suprimento para a sua casa. Juízes 6,17 diz assim: Gideão estabeleceu uma conexão com Deus. O que havia acontecido para eles estarem assim? Haviam perdido a conexão, haviam se desconectado de Deus. Eles ergueram um poste ídolo, e eles passaram a acreditar que aquele poste ídolo era capaz de trazer prosperidade para eles. Quando eu não estou no Senhor, o meu trabalho é vão, porque a palavra diz que quando eu estou no Senhor, o meu trabalho não é vão. Amém? E a oferta que Gideão oferece, olha, se é mesmo tu que está falando comigo, Senhor, espera aí um pouquinho, eu vou ali buscar uma oferta, porque eu quero entregar ao Senhor. Diga comigo, uma oferta voluntária. Amém? Ele tem a disposição de entregar essa oferta, ele se dispõe, eu vou, olha, aguarda um pouquinho aí. E o anjo diz, eu vou esperar. E ele vai e prepara. Ele não era o pior, ele não era o menor, ele não era o ruim, a casa dele não era pior, ele não era o miserável. Agora ele traz uma oferta. Da onde apareceu isso? Ele não era tão ruim quanto ele acreditava, ele não estava tão miserável quanto acreditava. Ninguém é tão miserável que não possa suprir e entregar ao Senhor uma oferta voluntária. E a oferta voluntária o habilitou a enxergar no Senhor um caminho, uma direção, para que ele fosse bem sucedido. Ele entrega a oferta, o anjo vem, recebe a oferta. A palavra fala que aquela pedra, a penha se queima e tudo se consome. E ele diz, ai meu Deus, era o próprio Deus que estava comigo. Aí ele reconhece, porque até então ele fala que foi feito do Deus que os meus pais contam. Olha para o teu irmão e diga, você precisa de uma experiência com Deus, porque o Pai já te contou muitas, porque você já ouviu muitos testemunhos, eu tenho certeza, nesse altar aqui, mas eu ainda não vivi. Então dê o primeiro passo, uma oferta voluntária. Eu quero, Senhor, entregar essa oferta, para que eu possa ver, enxergar um caminho para vencer. 7 anos de derrota, 7 anos sendo saqueado. Quanto tempo mais nós vamos esperar? Quanto tempo mais nós vamos esperar para voluntariamente irmos no altar de Deus?
E quando ele chega, o anjo do Senhor recebe, e a partir dali ele estabelece uma conexão. O que eles tinham perdido? Conexão. E agora ele estava, diga comigo, conectado. Determinado e conectado. Diga comigo, determinado e conectado. Amém? Porque quando eu me desconecto de Deus, eu não entendo os mistérios de Deus. Eu não me relaciono com o sobrenatural, eu só penso no natural. Números, muitos números, e eu vejo que tudo vai se esvaindo. E quanto mais eu me preocupo com números, muito menos eu tenho para contar. Mas ele estava preocupado em entregar uma oferta. Se é tu mesmo, eu quero entregar uma oferta. Depois de estabelecer a conexão, depois dessa oferta voluntária, ele começa a entender quem é ele. E Deus dá para ele um desafio, queridos. Porque aí sim, Deus pede a oferta que ele queria. Fala para o teu irmão assim: não há maldição sem causa. Não há. Por Israel de Deus não vale encantamento. Não há maldição que prospere se não houver uma causa. E havia uma causa. Havia uma causa. Diga comigo, o meu fracasso tem causa. Todas as vezes que eu fracassei em alguma coisa, tem uma causa. E a causa é estar desconectado de Deus. Estar distante daquilo que é a direção de Deus. Ninguém se relaciona com Deus sem ir ao altar. E Deus, depois que enxergou nele capacidade de entendimento, ele entendeu que o caminho era o altar. Deus fala: agora eu quero o boi de quantos anos? Olha para o teu irmão e diga: 7 anos. Quantos anos eles estavam na miséria? Quantos anos eles estavam sendo saqueados? E o que Deus queria? O boi de 7 anos. Sabe o que eu quero também, Gideão? Eu quero que você vá lá e derrube o poste ídolo, porque eu não vou dividir a minha glória com ninguém. Muitas vezes, queridos, nós levantamos postes ídolos na nossa vida profissional. Ah, porque fulano é o meu modelo. Ah, porque ciclano é isso. Ah, porque se não for fulano para me ajudar não vai dar certo. Ah, porque isso só vai dar certo na mão de fulano. Não, querido, vai dar certo na tua mão. Amém? Gideão, ele é direcionado. Próximo, por favor, querido. Gideão, ele é direcionado. Pode mudar o slide, querido. Agora Gideão passa a ouvir a Deus. O que eles tinham feito? Fechado os ouvidos para Deus. E se eu fechar os meus ouvidos para a voz de Deus, Ele não consegue falar comigo. E sabe o que o inimigo quer? Que você ouça as vozes. Não, faça o curso tal, porque você... Querido, o estudo é excelente, mas sem a bênção de Deus você não faz nada. Nada. Eu preciso. E Gideão começa a ouvir, e a partir daquele momento que ele entregou a primeira oferta voluntária, ele passa a ser guiado pelo Espírito de Deus, e isso começa a fazer diferença. Era o início do fim daquela opressão, era o início do fim do fracasso, era o início daquele tempo de miséria. Deus estava para estabelecer um tempo poderoso na vida daquele povo, e aquele cativeiro ia cair por terra. Erga a tua mão e diga comigo: Senhor, esta noite, esse cativeiro financeiro na minha vida vai cair por terra, porque eu vou colher, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Eu vou colher, porque eu estou determinado e conectado ao Espírito Santo de Deus. E no altar, eu não vou negar a oferta. Amém? Olha, vamos mudar esse slide, por favor. Aconteceu que naquela mesma noite, olha para o teu irmão e diga assim: Gideão se encheu de coragem. Olha para o teu irmão e diga assim: arregaça as mangas e se enche de coragem, porque Deus tem uma missão para você essa noite. Vai derrubar os postes ídolos.
E Gideão falou: olha, de dia não dá porque tem muita gente. De dia o negócio vai ser complicado. Mas vamos fazer o seguinte: vou levantar de madrugada, Senhor, e vou derrubar esse poste ídolo. Porque nós vamos voltar a crer no Senhor. Porque eu vou esperar no Senhor. Porque o Senhor é quem falou comigo. Não foi o meu pai que me contou uma história. Não estou aqui para viver as histórias que me contaram. Eu sei que abriu o mar, eu sei que o povo se livrou, eu sei que Faraó morreu, mas eu agora vou ter uma experiência contigo. Eu preciso. E ele se dispõe, queridos. Ele levanta de madrugada, pega alguns, diz a palavra uns 10, vai lá, derruba o poste e sai arrastando de madrugada. Imagina a cena. Vai, Gideão. E todo mundo, eu trabalho, todo mundo dormindo. E Gideão, fala para o teu irmão, todo mundo dormindo e Gideão trabalhando. Sabe o que faz a diferença? Enquanto os outros dormem, você precisa estar trabalhando. E ele produz. E Deus falou para ele: sabe o boi o segundo boi do seu pai? Aquele boi reprodutor, que há 7 anos atrás ele era um cordeiro, ele era uma ovelhinha, ele era um bezerrinho. Sei, aquele que me negaram no altar quando eu falei. Eu sei que aqui não, né? Mas tem gente que quando Deus fala assim, entrega essa oferta, né? Ai não, para trás de mim Satanás, não é de Deus não, essa oferta. Isso aí é o inimigo. Sai inimigo. E Deus está falando, entrega. Se é de Deus, tem que molhar o algodão. Agora tem que secar o algodão. Agora fulano tem que entrar aqui. É a coisa mais impossível da tua vida. Fulano tem que vir na igreja hoje. Irmão, nossa, 3 anos sem vir na igreja. Louvado seja. É o diabo que trouxe ele só para me roubar. E aquele desespero para não entregar. Isso aconteceu com o pai de Gideão. E ele habilitou uma maldição para toda a sua casa. Mas agora Gideão estava determinado, conectado ao Espírito Santo de Deus, pronto para entregar a sua oferta. E a palavra diz que ele traz aquele cordeiro e ele ergue um altar. Já não havia mais altar para o Senhor. O altar era só poste ídolo. Agora ele estabelece um altar. E sabe, ele usa a lenha do poste ídolo como oferta, porque ele queima aquela lenha para cozer e para assar o boi. Pode mudar, querido. É preciso restabelecer a sua conexão com Deus. Onde ela foi perdida? Quando Deus te pediu o carro. Eu tenho uma coisa para falar sobre carro. Eu ganhei 2 carros no altar da igreja. 2 carros. Simplesmente Deus viu a minha necessidade, levantou uma pessoa e falou: olha, esse carro não precisa pagar, é seu. Uma vez me levou em Louveira para ungir uma loja de carro que tinha 33 carros e 8 motos. 33 carros e 8 motos. 3 meses sem vender um carro. O rapaz, ele era até de outra religião. E eu entrei e Deus falou: unge da entrada da cidade até a loja dele, todas as entradas. E ali na loja eu comecei a ungir todos os carros. Enquanto eu ungia, ele vendeu uma moto. Eram 8 horas da noite, irmãos. 8 horas da noite. O cara pagou em dinheiro a moto. Uma XLE. Pagou em dinheiro. Passado 3 meses disso, ele me chama de novo para ungir a loja dele lá em Louveira. Chama Bruno Veículos. E eu fui ungir a loja.
Só que quando eu cheguei, eu estava sem carro. Eu falei, olha, eu ainda estou sem carro, dá para você me pegar no trevo? Meu carro tinha fundido o motor e estava muito caro para fazer aquele motor. E ele falou, claro. E aí ele me buscou no trevo, mandou o funcionário me buscar. E quando eu cheguei na loja, não tinha um carro daqueles antigos, os que eu ungi. Eu ungi todas as propostas que tinham voltado da agência. Sabe quando vai para o financeiro e a financeira reprova? Ele falou, eu falei, mas cadê os carros? Ele falou, não, trocamos todos. E eu fiquei tão feliz por ele. E aí eu fui começar a ungir os carros. Ele falou, não, esses não. Só ungir só esse branquinho aqui, que nós vamos entregar hoje. Aí eu fui lá ungir, irmãos. Senhor, abençoa. Que essa pessoa, Pai, que comprar esse carro, que está com esse carro, que ela seja próspera. Que o Senhor abra portas, e profetizei e abençoei. E aí ele falou, o senhor pode entregar comigo? Eu falei, claro. Já pensei, vou ganhar essa vida para Jesus, né? Vou lá entregar. Pastor é assim, né? Aí eu fui lá. Aí parou no posto, meio tanque de combustível. Falei, rapaz, Deus te prosperou mesmo, né? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você vai entregar carro com meio tanque de combustível? Ele falou, enche o tanque. Encheu o tanque. Eu falei, glória a Deus. Pastor, vamos tomar um café? Eu falei, vamos, Bruno. Entramos lá na loja de conveniência, tomamos um café. Quando ele saiu, ele pegou a chave e entregou na minha mão. Eu nunca esqueço da cena. Eu chorei 2 dias. Toda vez que eu olhava assim na garagem, eu chorava. E ele falou assim, Deus mandou eu entregar para o Senhor. Depois disso, uma outra situação, ganhei outro carro. Então quando Deus te pedir alguma coisa, querido, entregue. Glória. Vou derramar água aqui igual, né? Igual Davi, vou derramar água. Então quando Deus te pedir, entregue. E Gideão entendeu, eu preciso entregar. A entrega de Gideão, ela quebrou um ciclo de derrotas. Às vezes nós precisamos de entregar ao Senhor para quebrar um ciclo de derrota, independente de fé, viu? Estou aqui falando de um Deus, não de uma seita, de uma religião. Estou falando de um posicionamento espiritual. O posicionamento espiritual de Gideão fez com que ele transformasse a sua história. Deus recebeu aquela oferta e deu a ele estratégia. E de uma maneira sobrenatural, Gideão venceu. Pode passar, por favor. Essa noite, eu quero convidar você para ter essa mesma atitude de fé. Eu quero uma transformação na minha vida financeira. Eu quero uma transformação nos meus negócios. Eu quero deixar de ser roubado. Eu quero me posicionar de uma maneira diferente. Eu quero crer, porque eles já não estavam mais crendo. E a incredulidade nos seus corações fez com que eles acreditassem apenas em números. E nós, os números são importantes, queridos, mas sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Ok? Então quando ele se posiciona e entrega aquilo que havia sido negado lá atrás, ele se habilita. O menor, obrigado, querida, está fechado. O menor, o pior, o mais feinho, o incapaz, o improdutivo, ele se transformou num grande valente. Deus o colocou como o grande libertador de todo o povo. E Deus tem uma palavra para você essa noite. Eu quero te fazer um grande libertador da vida financeira na sua família. Você vai ser o supridor. Você vai dar direção. Sabe aquela pessoa que as pessoas vêm perguntar, e aí eu queria fazer tal coisa, você pode me dar uma direção? É você. Ai, mas eu era o... Esquece quem era. Aliás, nunca foi. Você acreditava que era assim. Mas Deus mostrou. Vai nessa sua força. Você tem força. E o que o inimigo quer é que você se acostume com a fragilidade,
que você se acostume com fraquezas, com fracassos, com insucessos, quando na verdade Deus tem para você autoridade para vencer. E a palavra diz que Deus deu para ele 42 mil homens. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus encheu ele com um grande exército, para conquistar, para avançar. Vai, muda a história. Diz a palavra que os medianitas fugiam dele. Mudou a história. Agora eu vou persegui-los. Agora sou eu que vou saqueá-los. E Deus falou: olha, 42 mil é muita gente. Você vai fazer isso com 300, para que todos saibam que é na minha força. E quando olharem para você, vão falar: sabe o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro com Deus. Ele estava trabalhando e Deus o visitou. Olha para o teu irmão e diga: Deus não visitou os que ficaram em casa. Deus não visitou os que haviam aceitado a situação. Deus visitou o inconformado e determinado a viver mudança. E essa noite nós temos aqui pessoas inconformadas. Romanos 12:12 diz: não vos conformeis com este século, mas renove a sua mente e transforme este mundo. Transforme essa situação, renovando a sua mente. Deus quer que você se posicione, querido. Eu quero viver, então eu vou pagar um preço. Eu vou levantar mais cedo, eu vou trabalhar mais, eu vou até mais tarde, eu vou vigiar mais, eu vou olhar mais, eu vou ter uma oferta no altar, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou participar mais, eu vou ser mais presente na casa de Deus, eu vou ter disposição para servir a Deus. Porque Gideão mudou. Ele passou a servir a Deus. Ah, Deus, se é você mesmo, espera aí que eu vou trazer a oferta. Deus recebe. Aí Deus fala: sabe, na verdade a sua oferta foi muito boa, eu recebi, mas o que eu quero mesmo é o que me negaram. E essa noite eu quero que você curve a sua cabeça aí onde você está. Curve a sua cabeça. Talvez você entrou aqui hoje e Deus já falou contigo, e Deus já falou sobre situações que Ele havia pedido, e você negou. Não, Senhor, para trás de mim isso aí não é de Deus, não. Deus te pediu para estar um dia a mais na igreja e você não veio. Você tem um contrato para fechar e Deus te pediu uma oferta e você preferiu pagar 10% de propina, de comissão, para aquele gerente que te cantou a bola. Deus te chamou para que você tivesse no altar uma oferta clamando por você, para que você tivesse uma vigília, uma madrugada de oração. Deus te chamou para ganhar uma vida para Jesus. Deus te chamou para que você fale de Jesus na tua casa, como Gideão, com ousadia, para que você faça cair os postes ídolos que foram levantados. Mas faltou determinação. Talvez você estava desconectado. Essa noite Deus quer que você se conecte novamente. E uma vez conectado com Deus, seja restabelecido o ciclo de vitórias, e que fique para trás o tempo de derrotas, os insucessos. Deus te chamou para que você hoje, a exemplo de Gideão, fizesse um concerto pela tua casa, entregasse a oferta por uma salvação, por alguém que você deseja muito que sirva a Deus, tem um tremendo potencial, mas está desconectado do Espírito Santo de Deus. Talvez você amanhã, na segunda-feira, tenha negócios para fazer, e você precisa de um aval de quem vai dar certo, não de poste de ídolos. Você precisa de um envio. E Deus enviou Gideão. Talvez você esteja aí dizendo: olha, eu nem tenho uma oferta para pôr no altar. Gideão também dizia que era o pior, o mais pobre, mas ele teve uma oferta para pôr no altar. A segunda oferta, Deus deu a direção: eu quero é isso. E Gideão foi e fez. O resultado foi que Gideão se levantou, libertou todo um povo. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua casa: os seus negócios que estavam amarrados,
vão desvencilhar, os contratos que estavam parados, em nome de Jesus, o Senhor vai começar a fazer um grande turbilhão. As coisas que estavam estagnadas, haverá uma grande reversão nisso. Aonde você tinha fracassado, Deus está falando ao teu espírito essa noite, eu estou falando contigo, uma vez conectado comigo, você vai colher sucesso. E Josué 1:8 fala exatamente disso. Mantenha sua cabeça para baixo, querido. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense naquilo que você precisa viver. Deus falou comigo que ainda no domingo, se você é determinado, Ele mais ainda. E Ele está determinado a te liberar, a te dar estratégias, porque o inimigo não vai mais te roubar, e a sua vida financeira vai decolar, o seu negócio vai ser diferenciado, você vai ser reconhecido. Por quê? Porque Deus enxergou em você um coração capaz de entregar a Ele. Então você que entrou aqui essa noite e deseja sucesso, Josué 1:8 nos dá a receita. Medita na minha palavra de dia e de noite. Medita. Posicione-se. Seja determinado, seja diferente. Você que deseja isso, coloca a mão no teu coração, querido, e declara assim: Senhor, essa noite eu estou rompendo com todo fracasso, todas as áreas da minha vida que eram infrutíferas, eu declaro hoje, estão restabelecidas. Está religado, Senhor, a minha aliança contigo. Eu estou conectado ao teu Santo Espírito, e eu não vou andar segundo os meus pensamentos, a minha direção, mas eu serei guiado pelo teu Espírito. E uma vez guiado pelo Senhor, eu tomo posse das minhas vitórias. Em nome de Jesus, eu estou determinado a dar certo, e não há retrocesso na minha vida. Eu ando para frente, e de glória em glória, e de vitória em vitória, todos saberão o Deus que eu sirvo, e reconhecerão os milagres na minha vida. Esse ano será o melhor ano da história da minha vida, e todos os insucessos ficaram para trás. Hoje eu tenho uma aliança com Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aplauda ao Senhor, querido, amém. Esteja tão determinado quanto Gideão, esteja tão conectado ao Espírito Santo quanto ele, e eu tenho certeza que os seus resultados serão diferenciados. Estabeleça um altar para que você possa entregar as suas ofertas ao Senhor, amém. Obrigado a todos, que Deus possa ter falado contigo e vai continuar falando, e vai continuar te dando direção em alguns momentos e decisões que você terá que tomar por conta do seu negócio. Você vai tirar 5 minutos, entrar no toalete e buscar em Deus uma direção. Vai no altar e fala: Deus, me mostra o caminho, e você vai começar a ter resultados diferenciados, amém. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, tchau, tchau. Amém. Falei para vocês, hein, que a noite ia ser. Pastor Jorge, eu quero muito agradecer a vinda do senhor aqui. Acredito que todos vão sair transformados aqui com a mensagem que o senhor trouxe. E Gideão vai ficar na memória, né, de todos nós. Muito obrigado, espero que volte outras vezes para estar nos inspirando. Com certeza. Tá? Foi um prazer estar com vocês, que vocês realmente possam deixar o Espírito Santo fluir, e que essa palavra possa frutificar e dar frutos, é o meu desejo. Amém? Tchau, tchau, Deus abençoe.